Muitos jovens sonham em fazer intercâmbio, conhecer culturas e línguas diferentes. Mas, com a crise financeira, as motivações mudaram. Portugal, o segundo país mais endividado da Europa, aconselha emigração aos jovens. Desempregados deixam seu país e vão além de suas fronteiras em busca de oportunidades. É o caso de Rita Correia. Ela tem 27 anos, nasceu em Lisboa e é formada em jornalismo. Rita, obrigada pela presença. Obrigada eu. Rita, há quanto tempo você está aqui no Brasil? Eu estou aqui há 10 dias. Apenas 10 dias. Apenas 10 dias. E foi difícil para você tomar essa decisão? Foi difícil porque, no meu caso, eu não estava desempregada. Eu tinha um emprego, um contrato, já morava sozinha. Então, tinha tudo, não é? Família, amigos. Você tinha que perder. Tinha o que perder, exatamente. Mas decidi arriscar. Mas e a sua família, ela ajudou você? Ajudou, claro. No início foi um choque, quando eu decidi, porque foi tudo numa semana. Eu decidi num dia, no seguinte despedi do emprego e aí numa semana e meia eu vim. Então foi assim muito rápido. Mas tive o apoio da família. Sim, todo. E tem sido comum isso em Portugal? Você tem amigos que fizeram a mesma coisa que você? Saíram do país? Sim, conheço muitos portugueses que vieram para o Brasil e outros para a Europa, Espanha, Inglaterra, mas para o Brasil conheço alguns. E por que o Brasil? Porque o Brasil, primeiro a língua, não é? A gente tem a mais-valia e a cultura, nós estamos mais acostumados com o Brasil do que com outros países que a cultura é mais, enfim, diferente. E depois já tinha vindo aqui, já é a quarta vez que eu estou aqui, então eu já conhecia e é um povo que a gente está acostumado, sabe? Começa na TV desde pequeno com as novelas e é o nosso irmão, o país irmão, não é? Então sempre houve uma vontade diferente de conhecer e a gente acostuma mais aqui do que noutro país. E quais oportunidades que você viu aqui no país? Bem, primeiro, o Brasil agora é um país que está em crescimento e então as oportunidades, obviamente, que são maiores quando um país está a crescer do que um país que está em crise, como o caso do meu país e da Europa em geral. E como eu tenho muita vontade de crescer profissionalmente, aliei o facto de gostar do Brasil e de me sentir mais em casa aqui e buscar uma oportunidade para crescer profissionalmente. Bom, agora vai ter a Copa de 2014, as Olimpíadas de 2016 e estão abrindo muitas oportunidades, né? São eventos internacionais. Exatamente. Por você ser estrangeira, você acredita que pode levar alguma vantagem com isso? Ter alguma vantagem? Talvez, apesar de enfim, o povo brasileiro hoje em dia é muito mais formado e tem muito mais, enfim, acesso ao ensino e é muito mais qualificado do que antigamente. Então eu acho que aí já não é como era 15 anos atrás. Estamos mais em pé de igualdade, de oportunidade de chegar ao ensino. No entanto, eu acho que o facto de nós sermos europeus, eu e outras pessoas, se calhar, talvez ajude um pouco, porque, não sei, temos um acesso diferente na educação e, se calhar, nas experiências. Estando na Europa, os intercâmbios são mais fáceis. Eu fiz intercâmbio em Inglaterra, fiz em Espanha e, se calhar, aqui no Brasil é um pouco mais difícil porque está longe, não é, da Europa. E então, talvez nesse aspecto, mas eu não sei, não é? Vou ver, eu espero que sim. Vai descobrir. Vou descobrir. E o que você fazia em Portugal? Qual era o seu trabalho lá? Você disse que tinha. Né? Você estava empregada? Estava empregada com contrato, mas eu fazia assessoria de imagem e comunicação numa empresa grande, uma empresa média e grande, e já estava lá 2 anos e meio. Antes disso eu tive outros empregos, mas agora estava fazendo isso. Entendi. E não é a primeira que você faz, é a primeira vez que você faz intercâmbio, né? Você já viveu isso outras vezes? Já fiz 2 vezes na Inglaterra, quando tinha 19, fui para lá, e fiz em 2007, fiz em Espanha, quando estava na universidade, fiz intercâmbio lá. Então, agora é um intercâmbio diferente, é para trabalhar e não estudando.
quando eu fui de intercâmbio na universidade, eu saberia que 6 meses depois eu voltaria. Agora, o objetivo é diferente. Eu venho para ficar, se Deus quiser. E as suas perspectivas de trabalho aqui no Brasil? Você está encontrando muitas dificuldades? Até agora eu não posso falar nisso, porque eu estou aqui há 10 dias, mas o que eu sinto é que há uma abertura maior, porque como a economia está a crescer, há mais emprego, há mais oferta, há mais o que trabalhar. E lá é uma dificuldade quando você quer crescer e quer, enfim, crescer profissionalmente, lá é mais difícil. E aqui a perspectiva é maior, porque tem muito mais emprego agora, porque o país está sendo alvo de investidores e então a economia gera emprego, não é? Quando a economia está em baixo, como é o caso da Europa, não só Portugal, mas Espanha, França, enfim, tudo, é mais difícil, não é? Ok. E se tudo der certo, você conseguir se estabilizar aqui no Brasil, você pretende voltar a Portugal? Depende. Imagina, eu quando vim agora foi com uma perspectiva de ficar porque eu me imagino viver aqui, enquanto que noutro país qualquer, enfim, eu acho que é um povo mais parecido e você se sente em casa e a língua tudo facilita mais, é um povo alegre, que nós temos essa ideia e eu identifico. Então, se eu tiver um emprego aqui que me faça feliz, obviamente que eu fico. Se eu não encontrar e se eu não me sentir aqui feliz, volto para casa igualmente feliz, porque é a minha casa, não é? É verdade. E quais são, então, as maiores diferenças que você está encontrando entre Portugal e Brasil? Você disse que é parecido, você se sente em casa, mas você encontra diferenças. Encontro diferenças, assim, mais a nível... Sei lá, são tantas, mas, por exemplo, a infraestrutura é um país que está muito a desenvolver-se bastante em termos de economia, de crescimento, mas depois há pequenas coisas da estrutura em si da cidade que eu ainda vejo e sinto que está muito para trás, sabe? Que ficou um pouco esquecido também porque é grande e não é possível crescer assim de um dia para o outro. Eu noto, por exemplo, Lisboa e a Europa estão mais desenvolvidos em termos de infraestruturas do que aqui. Vê-se aqui uma diferença grande entre o rico e o pobre. É uma coisa que eu noto muito. Você tem um condomínio ótimo e do lado tem uma favela. Isso lá não existe. Não existe favelas assim tão presentes que você vê. Isso é assim, visualmente, é o que você vê mais. E depois, sei lá, eu ainda estou descobrindo assim um pouco, mas as pessoas era o que eu esperava. Que são normais, são calorosas, são receptivas. Como você já tinha, exatamente. Vindo aqui. E até agora tem sido bom, por isso eu espero que continue sendo assim para eu ficar. Você já conheceu o país. Em algum momento antes da crise, você pensou em vir morar aqui? Pensei, mas de uma perspectiva diferente. A perspectiva que eu tinha antes era, eu acho que muitos portugueses têm esse sonho. Por exemplo, Portugal, Lisboa e o trabalho lá é muito estressante e muitos portugueses dizem o meu sonho é ter um turismo rural, uma pousada no Brasil e ficar lá. Por exemplo, isso eu pensaria e falava com a minha mãe sobre isso. Um dia a gente compra uma pousada lá no Nordeste e fica lá sem stress. Isso sim. De frente para o mar. Exatamente. Nunca pensei tanto a nível profissional, mas eu também não tenho muitos anos de experiência profissional que me levasse 3 anos atrás a pensar isso. Portanto, é uma realidade diferente, que agora eu penso de maneira diferente, porque eu já trabalho há 5 anos, então penso de maneira diferente. Ok. Rita, nós estamos aqui vendo as notícias da situação em Portugal. Para você que estava lá, é de lá, qual o seu sentimento? É tudo isso mesmo que a mídia passa para a gente? Enfim, eu não sei o que passa aqui no Brasil, mas lá, enfim, é muito do que acontece. Eu acho que, por exemplo, aqui no Brasil acontece com a violência. Enquanto que lá só se fala do Rio pela violência, é um facto. É a violência, quem matou, a favela, a polícia, enfim, lá também, nesse momento, só se fala de crise. Por isso, tem uma crise, obviamente, instalada. Agora, eu acho que, pela primeira vez, nós estamos... Enfim, está tocando no nosso bolso, como se costuma dizer, já não é só na TV, porque tem havido cortes no governo, no novo orçamento de Estado.
vai haver cortes significativos e aí as pessoas estão vendo que é verdade. Entende? Até há 2, 3 anos já se falava, mas não era visível assim no bolso, como nós costumamos dizer. Até chegar no bolso ninguém vê, não é? Só quando chega no bolso as pessoas é a parte mais fraca. entendem que algo está a mudar. Sim. Mas sim, há uma crise, vai ficar pior. É triste, é frustrante para quem estudou e se aplicou e se formou e lutou, não conseguir crescer profissionalmente porque não há dinheiro. O Estado, neste momento, não tem dinheiro, portanto, tem os privados, mas, enfim, quando é uma crise, tudo toca em todo o lado, porque todas as empresas estão muito ligadas ao Estado de alguma forma. Então, é um ciclo. Não é dinheiro de um lado, vai para todo o lado. E o que está ocorrendo é aquelas pessoas que mais se prepararam para continuar no país. Estão indo para fora. Estão saindo. Então, porque uma pessoa estuda e se forma e faz o estágio e trabalha e quer subir, quer ter um aumento, quer ter a independência. Por exemplo, lá as pessoas não ficam, cada vez menos, as pessoas ficam em casa até aos 30. As pessoas eu vivo sozinha desde os 25, desde que fiz um contrato e a minha primeira etapa foi sair de casa, ir viver sozinha, pagar contas, ter independência. Só que é difícil, não é? Temos sempre que contar muito com o apoio dos nossos pais, senão fica em casa. Bom, e o que você diria para um jovem que tem a mesma vontade de você sair do país e trabalhar em outro? Que mensagem você passaria para esse jovem? Bem, eu até agora, a minha experiência ainda não é... Eu acredito que vai correr bem, senão eu não teria vindo, porque, como eu disse, eu tinha coisas a perder. Agora, eu acho que você tem que tentar. Foi o meu pensamento, se eu não for, eu nunca vou saber. Então, vou continuar na vida lá, sem saber que poderia alguém ver o meu valor aqui, que lá não é por maldade, mas não dá para ver. Eu acho que tem que tentar, porque senão, enfim, a nossa casa e a nossa família estão lá. Se tudo correr mal, a gente volta. Só que tem que viver, não é? Não pode ficar parado no medo e pensar que tudo vai correr mal ou que... Tem que arriscar. A gente diz lá em Portugal, quem não arrisca não petisca. E então eu acho que é assim, para petiscar você tem que arriscar, senão fica na mesma. Bom, Rita, muito obrigada pela sua presença. Obrigada eu. Boa sorte na sua nova fase. Obrigada, tá, okay? E o Giro Universitário fica por aqui. Uma boa tarde e até amanhã.